Estamos de volta no Conexões, esse quadro que a gente ama, só recebe gente boa e hoje eu tô muito feliz de ter ele aqui, gente. Ele é educado, é gentil, é simples. Aliás, a família dele inteira é assim, eu conheço. Ele é irmão da dupla de César Menotti e Fabiano. Os três, além de ser muito parecidos, são muito humildes, gente boa, é gente como a gente, sabe, pastora Vânia? E ele é uma bênção, ele é pastor lá na Igreja Batista da Lagoinha, ele é engraçado, é aleluiado, ele é dos nossos, viu, pastora então Vânia? Tá feito, então. É verdade, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele e falar sobre o poder da oração, que a oração transformou a vida dele, a gente quer saber tudo. Por isso é uma honra te receber aqui hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Fábio Lacerda. Palminhas para ele. Bom dia, Fábio. Bom dia, amado. Bom dia. Muito bom dia, viu, minhas irmãs? A alegria bênção. É minha ser recebido dessa maneira aí. Me sinto honrado, muito feliz de estar participando com vocês aqui. E principalmente um lugar que tem o nome de casa de oração, que é a minha paixão. Sua cara, Que né, pastor? maravilha. Vem visitar nós. Ah, sim. Vai ser uma Amados, honra, uma vamos honra. começar aí pelo DNA da família Menotti, porque vocês um na cara do outro, gente. Verdade, parece trigêmeos. Verdade. Eles são gêmeos? Não, não tem gêmeos. Não somos gêmeos. O Fabiano é o mais velho, o Cezinha é o mais novo e eu sou o do meio. Do meio. E você canta? Eu já cantei. Quando eu era pequenininho, eu cantava com o Fabiano. Depois eu parei. Hoje eu canto assim, nos evangelismos, quando não tem mais ninguém. Eu faço 10 chamadas, ninguém se prontifica. Aí eu falo, então tá bom, então deixa eu ter 4 músicas chamando que eu canto só. Entendi. Mas você foi empresário deles, é isso? Eu trabalho com eles até hoje, a gente tem 20 anos que a gente trabalha juntos. Nós Você trabalha começamos até hoje juntos? Sim. Sim. Até hoje. Entendi. Eles são cristãos também? Como que é? Me conta um pouco assim desse lado deles. Como que é com a música? Como que vocês administram isso? Eles são cristãos, são da Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho 19 anos de convertido e batizado, 20 anos vai fazer agora. Eles têm um pouco menos, mas são lá da igreja, todos dois são cristãos batizados lá. Que bênção. Que bênção. E assim, eles são muito engraçados, né? Você tem essa veia também engraçada? Ele é também. Eu acho que todo mundo que passou por muita dificuldade na vida, igual nós passamos, muitas, e durante muito tempo, a gente aprende a levar as coisas no bom humor também. Sim. Porque se você levar tudo a ferro e fogo, todas as pressões que a vida lhe oferece, em algum momento você acaba não aguentando e aquilo acaba estourando em alguma parte da sua vida. Então, você ter leveza nas coisas, ser uma pessoa bem-humorada, acaba te ajudando a desafogar esses percalços da vida. E aí a gente ficou assim. Que bom! E a mamãe e o papai, como que é? Porque vocês têm mais irmãos? Não. São só nós três mesmo. Nossa mãe, a Dona Elci, uma mulher crente no Senhor, uma pessoa maravilhosa. Ela está aqui com a gente todos os dias. Deu um corte lá, vamos ver. Caiu? Meu pai, Vamos voltar? 10 anos, partiu para o Senhor. Voltou, tudo bem? Ok. Caiu, vocês estão me vendo ainda? Aham. Meu pai tem 10 anos que ele faleceu. Ele era um garimpeiro, Paninho do Ouro. Nos últimos anos da vida dele também, ele era um missionário lá da Igreja Batista da Lagoinha, que só trabalhava com andarilhos de estrada. Não um morador de rua, mas aquele andarilho que fica andando de uma estrada de uma cidade para outra. Quando você está viajando, você vê aquelas pessoas ali. Meu pai, ele tinha esse ministério. Ele pegava, resgatava essas pessoas, cuidava dessas pessoas. E, por último, nos últimos anos de vida do meu pai, era até difícil para quem não tinha o ministério viajar com meu pai, porque se você viajasse com meu pai, você ia ter que andar com 2 andarilhos dentro do carro, que coubesse, qual espaço tivesse, eles tinham ali também. Da mesma forma, era assim que ele fazia.
Gente, que coisa mais linda, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é pastor, né? Você tem um culto aí na Lagoinha, que é toda quarta-feira, não é? O foco, qual é o seu ministério? Isso. Igual eu te falei, eu converti no Rio de Janeiro, na Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, do missionário R.R. Soares. Mas com 1 ano de convertido, eu tinha ido lá estudar. Então eu converti lá. Quando eu vim para Belo Horizonte, e minha mãe frequentava a Lagoinha, e eu comecei a frequentar a Lagoinha, e aí se vão 19 anos. Desde que eu entrei na Lagoinha, eu estive na área do evangelismo. Eu gostava do evangelismo, eu sempre me voluntariei a qualquer coisa evangelística que aparecia. E eu fiquei 10 anos caminhando com o pastor Gustavo Bessa, só nessa área. Então eu sempre gostei disso. Há 7 anos, 8 anos atrás, a Lagoinha começou a abrir outras igrejas, outras Lagoinhas. Certo. E eles pediram que eu ficasse em uma igreja em frente à minha casa, aqui no bairro Castelo. Então eu fiquei com o meu pastor também, chama Leozão, fiquei com ele alguns anos ali, depois eu servi em outra Lagoinha. E agora, nos últimos 3 anos, o pastor Márcio falou: filho, você vai vir aqui para a sede, você vai ficar aqui, eu quero que você faça o culto de quarta-feira agora. Então eu faço toda quarta-feira na sede da Igreja Batista da Lagoinha. É um culto da família, um culto onde a gente fala de todas as coisas. Culto. É bênção demais. A Paula já foi aí. Olha só, vou ter te dado um abraço aqui. E aí eu faço esse culto que é voltado para a família mesmo. Eu procuro fazer dos problemas diários que a gente enfrenta dentro de casa. E nos últimos meses, no último ano, na verdade, eu tenho dado ênfase no meu ministério em cima da oração, do poder da oração, do que isso move a nossa vida, é isso. Vamos conversar sobre isso. A sua experiência em relação à oração, como que é? Então, o primeiro milagre que eu experimentei na minha vida, ele foi através de uma oração que eu fiz. Quando eu ainda estava lá no Rio de Janeiro estudando, eu trabalhava numa peça de teatro, eu trabalhava na produção da peça. E era uma peça muito importante, ela já estava há meses com os ingressos esgotados, e eu era o responsável por pegar as roupas da lavanderia e levar para o primeiro dia de espetáculo, que era na quinta-feira. Então eu pegava a roupa quinta de manhã e levava. E aconteceu que naquela quinta era feriado e eu não me lembrei. Quando eu acordei, eu vi a cidade vazia. Falei, gente, que coisa estranha. E aí eu vi que era feriado e tinha, só que a peça iria ter. E eu falei, meu Deus, a lavanderia vai estar fechada. As roupas estavam lá dentro da lavanderia. As roupas estavam lá dentro e elas eram importantíssimas para os atores. Não tinha celular, assim, tinha celular, mas não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Porque talvez as pessoas ouvindo hoje, os jovens, pensassem, mandasse um WhatsApp, né? Não tinha nada disso. E eu me lembro, e eu era recém-convertido, recém mesmo. Tinha, assim, 2 meses que eu tinha convertido. E eu lembrava do que o pastor tinha falado sobre orar em nome de Jesus, tinha me ensinado. E eu ajoelhei na cama na hora, eu falei, Senhor, eu dependo desse emprego e essas roupas estão lá, eu não me lembrei que era feriado. E eu precisava que alguma coisa acontecesse, que eu pudesse pegar essas roupas, e eu te peço em nome de Jesus. E eu fiz isso e desci, peguei o ônibus, fui lá para a lavanderia. Quando eu cheguei à lavanderia, ela era uma loja toda de vidro, tinha uma placa nela que ficava fechado ou aberto, virada do lado do outro. E ela estava lá, a placa fechada, eu já vi de longe, letras garrafais, fechado. E eu falei, meu Deus, porque ia ser um caos. Se acontecesse aquilo, com certeza eu seria demitido e o meu nome ficaria sujo ainda, como um irresponsável. E eu fui chegando, quando eu cheguei na porta, assim, eu fechei os olhos mais uma vez e falei, Senhor, eu preciso desse milagre em nome de Jesus. Quando eu falei isso, uma pessoa lá do fundo virou para mim, virou as costas, assim, virou de frente para mim, ele estava de costas, me viu e veio. E veio já com as roupas, que ele me conhecia. E ele abriu a porta e falou desse jeito para mim. Falou, cara, você deu sorte demais, porque eu não iria vir aqui. Só que eu esqueci minha bolsa.
Então eu vim aqui agora só para pegar minha bolsa. Tem 1 minuto que eu entrei e 1 minuto eu já estou saindo e estou indo embora. Você não ia pegar essas bolsas. Deus do céu. E naquela hora, eu não falei nada assim, né? Mas eu pensei, eu não sabia que era feriado e esqueci, mas Deus já sabia e deixou sua bolsa aí dentro para você voltar e me encontrar. Gente, que tremendo, que lindo. Então, Vamos ver, a conexão tá caindo. foi imediatamente na minha vida. Essa foi a minha primeira experiência. Que maravilha, não é? Esse Deus que ele é tão presente, eu sabia tão antes disso, permitiu o moço esquecer a bolsa. É assim, é muito tremendo. Eu costumo dizer, pastor, que se nós orássemos mais, nós passaríamos menos tempo resolvendo problemas ou situações. É verdade, minha irmã, porque o entendimento que eu procuro buscar para a minha vida e passar para os nossos irmãos da igreja também, é que, em primeiro lugar, nós precisamos desmistificar a questão da oração, né? A oração, ela não é uma mágica, a oração não traz sorte, a gente não deve usar uma oração como um amuleto, por exemplo. Eu vou sair de casa agora, eu vou orar, porque se eu não orar me dá azar. Eu vou viajar, eu tenho que fazer uma oração, senão eu vou bater o carro. Você está tirando a oportunidade que você tem, que a oração te dá, de ter conexão e intimidade com Deus, para trazer ela para estar no lugar de um amuleto de sorte. Eu já orei, então estou protegido, não tem problema. E não é isso, né? A oração, Jesus não, ele teoricamente, ele não precisava de nenhum milagre aqui nessa terra. Ele não precisava de orar para fazer milagre. Jesus, ele era o milagre, ele era o poder, ele era Deus. E o tanto que Jesus orava, é verdade. O tanto que Jesus se afastava para orar. E às vezes a gente começa a ir mais na igreja e começa a experimentar poderes de Deus na nossa frente, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, Deus dando revelação da palavra para a gente. E a gente começa a esfriar, pensar assim, não, eu já estou conectado, eu já faço culto aqui, ou eu já vou na igreja, eu não preciso orar. E Jesus, né, ele era o maior exemplo, que ele sendo Deus, tendo todo o poder nas suas mãos para fazer o que ele quisesse, falou, se eu quiser eu mando cair raio aqui, se eu quiser eu faço qualquer coisa. Mesmo assim, ele se retirava sozinho e ia orar, e não era uma oraçãozinha de 5 minutos, não, a gente sabe que ele passava noites orando. Então, o que eu procuro passar para as pessoas é isso, mas, gente, olha, a oração, ela não está ligada a essas questões de sorte, proteção. A oração é a sua comunhão com Deus, é a oportunidade de você conhecer mais a Deus, de você buscar o Senhor, se relacionar, porque o que eu posso fazer para estar com intimidade com Deus que não seja orar? Sim. Não tem. Não tem. Entra para o seu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Tão interessante, exatamente. É intimidade, né? Entrar e fechar a porta é intimidade. Tão interessante que tem uma tradução bíblica, eu até separei para a gente aqui, que está no livro de Jeremias 33:3. E uma das traduções que tem, o Senhor fala assim, ó, ligue para mim e eu responderei e lhe contarei coisas grandes e inescrutáveis que você não conhece. Glória. Então, eu achei interessante essa tradução. Ligue. Liga para mim. É como se alguém falasse com uma amiga assim, fala, querida, olha, eu vou resolver um negócio amanhã lá, acho que eu vou precisar de você. E ela olhasse nos seus olhos e falasse assim, pastora, liga para mim. É verdade. Né? Liga para mim na hora e deixa comigo. Sim. É o que o senhor está falando aqui, ó. Liga para mim que eu vou te contar umas coisas aí. Me fala o seu número, pelo amor de Deus. Fala o seu número, eu quero te ligar. É exatamente isso. Então, sabe, é isso. E, assim, aqui a gente, casa de oração, e a ênfase nossa é mesmo essa. E a gente tem buscado as práticas espirituais
e sobre o orar no Espírito, sabe? A oração em línguas. E o quanto isso é fantástico, porque essa oração no Espírito, ela fortalece e edifica a fé dentro de nós. E se tem uma coisa que é bombardeada o tempo todo na nossa vida, é a fé. As pessoas são mais incrédulas do que creem. Porque as pessoas, às vezes, e a gente também, quando a gente não vigia nessa área, a gente deixa de entender o seguinte, olha, o que o Senhor nos diz? Como que vem a fé? Né? Lógico que o Senhor ele nos dá uma porção de fé, você sabe, para todo mundo já nasce com uma porção de fé. Mas ela vem, depois ela aumenta a fé, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Você vai ouvindo a palavra de Deus, aquilo vai aumentando a sua fé. Por quê? Porque você vai se enchendo de informações a seu favor. Você vai enchendo de informações de que, se quiseres me ouvir, comerás melhor dessa terra, de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tantas outras coisas. Sim. Aquilo enche dentro de você e você fica motivado e firme em todas as coisas. Uma coisa dá errada ali, você fala, não, cara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso aí vai dar certo, ok. Só que quando a gente começa a ouvir outras informações em excesso também, aquilo é como se colocasse, olha, a gente começa a ter fé em coisa ruim. Sim. Né? Então, a imprensa, e a imprensa tem o seu papel, o seu trabalho, eu não estou dizendo que ela está errada de maneira nenhuma, o papel dela é esse. Ela tem que dar as informações. Então, lá na informação do jornal, assim, ó, o desemprego vai aumentar, a nossa economia vai demorar 20 anos para voltar, o coronavírus não vai mais sair, pode vir até outro vírus pior, e isso e aquilo, pode ter uma guerra, e lá no outro país. Você vai ouvindo tudo aquilo, e você vai deitar e falar assim, meu Deus, o que será da minha vida? O que será dos meus planos? Não adianta eu fazer plano, não vai dar certo. Daqui 20 anos, eu acho que eu nem estou aqui mais, aqui nessa terra. O que adianta a economia melhorar daqui 20 anos? O que adianta eu querer abrir uma empresa agora, se estão falando que vai fechar a empresa? O que adianta eu querer um emprego, estão falando que não vai ter emprego? Você começa a ficar louco, né? Sim. Por isso que lá em Romanos 12:2, diz assim, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Então, a leitura da palavra, ela renova a sua mente todos os dias. E, pastora, com certeza a senhora concorda comigo que é impossível a gente ficar orando a Deus uma oração correta e sensata se a gente... Vamos lá, vamos voltar. Vamos ver se a gente pega de novo a palavra. Isso vai ser uma vida de oração. Deu uma travadinha, repete essa última frase aí. Repete, por favor. Eu disse assim que é impossível você ter uma vida de oração, de uma oração correta e sensata, se você não lê a palavra. Sim. Porque se você não lê a palavra e quiser ser uma pessoa de oração, você vai ser uma pessoa de oração só de lamentação. Sim, sim. A imprensa, a mídia, gente, o que é tragédia dá muito ibope. O que é fofoca dá muito ibope. E as pessoas buscam o ibope. E essas empresas, claro, elas vão... E aí o que alimenta as pessoas? A notícia ruim, as pessoas têm mais facilidade de absorver do que a notícia boa. Sem dúvida. Você pode testar isso agora. Né? Se você colocar Se você colocar uma tragédia aí no seu Instagram agora, um acidente, ou qualquer coisa desse tipo, um vídeo de um roubo, assim, que a câmera flagrou alguém roubando alguma coisa, dá um monte de comentário, dá um monte de curtida, vários compartilhamentos. Sim. E às vezes se você colocar uma coisa abençoada, você no lugar abençoado, que tudo tá dando certo, às vezes você não tem tanto comentário assim. Não tem. E o meditar da palavra de Deus, ele vai levar a gente para esse lugar, para esse ambiente. E a gente vai viver isso. Então é impossível mesmo a gente... E aí quando a gente ora a palavra, então, amados, é pura profecia. Exatamente. Vou dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo, que tem pessoas que andam angustiadas muitas vezes,
e não sabe por quê. Eu tô tão angustiado, sentindo uma coisa ruim, não sei o que que é. Tem um fenômeno aconteceu aqui no meu bairro, aqui em Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte, num bairro que chama Castelo, é a região da Lagoa da Pampulha. E uns anos atrás, no meu bairro, resolveram fazer um grupo de WhatsApp sobre segurança no bairro para alertar se está acontecendo algum assalto, algum perigo, alguma coisa que aconteceu e tal. Aí convidaram um policial para que colocasse as informações do grupo e quem tivesse alguma informação ia colocando ali. Pastora, com um mês, tinha mulher que já não saía mais de casa. Tinha mãe querendo tirar o filho da escola, porque sequestraram uma criança, o estabelecimento foi roubado, porque mataram um cara 3 ruas para baixo de onde a gente morava. Se tornou um caos, assim, e de verdade mesmo, o comentário era esse, dali a pouco não tá saindo do grupo. Então, às vezes, a pessoa tá angustiada aí, de tanta notícia ruim que ela vê. Ó, toda cidade tem um jornalzinho popular, todas, né? Aquele jornalzinho que custa 25 centavos. Aquele jornalzinho, ele vende porque é o seguinte, a primeira coisa dele é uma foto de tragédia. Filho é degolado pela mãe. Carreta bate de frente e mata 8. Assim, porque aquilo vem. A pessoa quer. Só que a pessoa tá fazendo uma coisa, às vezes, contra ela, porque ela mais uma vez, vai pensar, gente, não tô falando mal da imprensa, a imprensa tem que fazer, é o papel dela. Nós é que temos que filtrar. Só que você vai comprando aquilo todo dia, lendo aquilo todo dia, aquilo te deixa angustiado, aquilo te dá um pavor por aquilo ali. Então, o maior equilíbrio que você pode ter de filtro de todas essas coisas é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Isso mesmo. E aí nós vamos orar a palavra, nós vamos trazer o reino. Então, assim, a oração é a chave da vitória mesmo, não tem outro lugar. É verdade. Eu sei que aqui nós estamos vivendo isso e sei que seu ministério também é assim. E tem uma foto do pastor Márcio lá no escritório dele, que ele tem um momento devocional e ele está lá ajoelhado, ele está lá orando, ele faz... E é muito bonitinho, gente, é um exemplo. E assim, como que é isso para vocês aí? Como que é a vida? A relação com ele, a relação com ele, é claro, o exemplo dele. A gente ama ele, a família dele. Ele é muito simples, mas ele mostra pra gente também esse lugar, né? O pastor Márcio, hoje a Igreja Batista da Lagoinha, são quase 80 mil membros. Uau. Eu digo assim, qualquer pessoa que quiser conversar pessoalmente com o pastor Márcio, ela consegue conversar. Eu cheguei na Lagoinha 19 anos atrás. Eu cheguei na Lagoinha numa situação muito difícil, constrangedora. A gente passava muita dificuldade em Belo Horizonte. Nós éramos muito pobres. Eu ia para a igreja a pé com a minha mãe muitas vezes. A gente não tinha nada. Nada mesmo. E passava uma situação difícil. Meu pai estava muito doente. E esse homem, todo culto, ele ficava lá esperando as pessoas para orar com ele. Mas ele ficava assim, o culto terminava meio-dia, até as 4 horas da tarde, ele estava lá ainda. Já vi isso muitas vezes. Então eu sempre tive esse acesso a ele, sempre eu ia lá para ele orar por mim, eu ia lá falar com ele que eu queria participar. O dia que eu falei com ele, eu falei, pastor, eu tinha uns 6 meses para estar na Lagoinha, eu falei, eu quero muito participar do ministério, estou chegando agora, tal. Ele me deu o telefone do Gustavo Bessa, o pastor Gustavo, que é o marido da Ana Paula Valadão. Ele falou assim, você vai ligar para o pastor Gustavo e ele vai te colocar no ministério. E eu liguei, o pastor Gustavo me colocou no ministério e a gente foi criando um vínculo, um elo, né? E depois ficando muito amigos. E ele é um homem que ele é assim, gente, o que vocês estão vendo dele na internet, na televisão, nos cultos, ele é fora também. Ele não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. O pastor Antônio Cirilo, Santa Geração, que é uma pessoa muito abençoada, ele fala assim, olha, Fábio, o pastor Márcio, que eu conheço, deve ter outros também. Claro que tem. Mas que eu conheço pessoalmente, é a pessoa mais próxima de Jesus que eu tenho referência. Que maravilha. Todo mundo fala isso, né? E a família dele é toda muito abençoada também, muito. Verdade. Ana Paula, o pastor Gustavo, são missionários, pessoas assim da obra. O André Valadão, uma pessoa maravilhosa, a esposa dele. O Felipe Valadão, com a Mariana Valadão, fez aquele trabalho em Niterói, referência, maravilhoso. Todo mundo é abençoado. A bênção ali, gente, foi para todo quanto é lado. Não tem nada mesmo. que falar dessa família. Deus foi generoso com essa família.
É muita bênção. E é assim, né? Aí ele tem essa foto lá dele, lá no escritório dele, cheio de livros, e ele lá ajoelhado, orando. E é assim, a gente precisa dessa referência, a gente precisa de ter homens e mulheres de oração que vai marcar suas cidades, né? Eu tenho a missão aqui, a gente tem uma cidade para conquistar e vai ser pelo caminho da oração. Amém. Aqui na Lagoinha, o pastor Márcio, ele é um homem de oração. Todo encontro com ele já pega no braço da gente e começa a orar. Eu tenho até um vídeo no meu Reels aí, é o primeiro Reels que eu postei. Eu fui na casa dele, tomou um café e ele já orou 20 minutos. Assim que ele faz. A pastora Ângela Valadão é a irmã dele, casada com o pastor Paulo. Ela cuida aqui da nossa torre de oração na igreja. Temos uma torre de oração aqui na igreja de Lagoinha há muitos anos já. São 24 horas de oração ininterruptas. Durante 24 horas, tem uma pessoa na igreja orando pela cidade e por todos os membros que estão debaixo dessa cobertura espiritual do pastor Márcio. Então, a Lagoinha ela tem essa referência na oração realmente como base espiritual de todas as coisas que acontecem na igreja. Isso é muito bom mesmo. E você, como pastor, eu sei que você está aí, tem a visão da Lagoinha, mas assim, você, sua família, sua casa, estão todos aí, servem ao Senhor, estão bem, estão firmes? Todos nós, graças a Deus, a gente serve ao Senhor, as nossas esposas aqui, nós 3 somos casados, os nossos filhos, inclusive a minha sobrinha, que é filha do Fabiano, ela acabou de gravar um clipe, depois vocês assistem lá, ela chama Júlia Menotti. Um encanto de menina, uma música linda, 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 que fala de Deus, da família, e a gente está recebendo até testemunho já dessa música. Nossas crianças, eu falo assim, eu não nasci num lar evangélico, né? Quando eu cheguei na Lagoinha, eu vi aquele movimento familiar, né? A família deles todas ali. Às vezes as pessoas subiam no púlpito lá e falavam, olha, eu sou a 5ª geração de crente. E eu pensava, oh meu Deus, eu queria tanto ser, porque quando eu cheguei eu fiquei muito apaixonado com o evangelho, né? Eu falei, pena que eu não nasci cristão tal, mas devendo. Pronto. Acho que voltou aí? Voltou. Acho que é a sua conexão aí hoje, não é? Porque, nossa, voltou. Olha, vê se tá aí, voltou para vocês. Tá ok. E aí a Júlia Menotti já gravou, então. Que ele não tá a Júlia Menotti gravou uma canção muito linda, depois vocês escutam. Pode falar. Depois de anos que eu achei que eu não nasci numa família cristã, depois eu fui ver que minha mãe, ela sempre foi cristã mesmo, a vida inteira. Mas um dia Deus falou comigo uma coisa, que eu estava lá na igreja e eu ainda não tinha casado. E aí ele falou comigo assim, eu tinha questionado naquele dia, eu comentei no pensamento, falei, eu queria tanto ser assim da 5ª geração de crente. Aí Deus falou comigo assim, você não é, mas a sua família vai ser. Então, quando os nossos filhos nasceram, né, todo mundo já era crente, né, os nossos pais, as tias, né, todo mundo. Então, meu filho, ele vai poder dizer, eu nasci no lar cristão, eu nasci, minha família toda crente. Sim. Só uma curiosidade, em relação aos meninos, seus irmãos, você até é empresário, e assim, eles cantam secularmente, e isso vocês administram com tranquilidade, com paz? Como que funciona isso com vocês? A gente administra, assim, pastor, pelo seguinte, nós não saímos da igreja e fomos fazer um trabalho secular. A gente veio de um trabalho secular e converteu. Certo. Então, o que os meus irmãos fizeram dentro do trabalho deles é aplicar os nossos princípios bíblicos, né? Então, até o pastor Cirilo nos deu um exemplo uma vez. Ele foi
nosso discipulador durante muitos anos na nossa casa. Nós éramos vizinhos quando ele morava aqui no Brasil. E durante 5 anos ele era o nosso discipulador. E ele instruía o seguinte, ele falou, olha, seja como a garça, embora precise andar na lama, mas não se suje. E a gente guardou isso no nosso coração. Então, todos os princípios da palavra de Deus, a gente mantém dentro do nosso negócio, dentro das nossas propagandas, dentro das nossas músicas, dentro de tudo o que a gente faz. A gente tem esse entendimento e assim que nós temos feito. E muitas pessoas que elas não teriam a oportunidade de conhecer mais uma pessoa crente, de conhecer uma igreja, de conhecer um pastor, elas têm a oportunidade de conhecer a gente hoje. Porque, às vezes, o meio que a gente frequenta, a gente trabalha, ele é muito fechado, é um meio acessível. Sim. Voltou. Voltou aqui para vocês? Voltou. Pode falar. Voltou. Então ele não é um meio tão até eu mesmo. Tá me ouvindo, pastor? Tô, agora sim. Deu uma travadinha, acho que é a sua conexão aí hoje, não sei. Mas, enfim, eu pergunto porque é tão importante. Vamos ver. Eu pergunto que é tão importante porque, assim, eu preciso desse equilíbrio e vocês terem mesmo essa segurança, essa paz e servir até como evangelismo mesmo, igual você está falando. As pessoas ali vão encontrar com Jesus, vão encontrar com o evangelho através de vocês e do trabalho deles. Então, a coisa mais importante que nós temos e que a gente preza, e isso não me faz me sentir melhor do que nenhuma pessoa, nem das pessoas que não conhecem a Jesus. Isso que eu vou te falar não me faz sentir melhor que ninguém. Eu falo isso com muita humildade, com muita tranquilidade. Mas a coisa mais importante que eu e os meus irmãos temos é o nosso testemunho de vida. Que bom. Então, quando alguém quiser pensar da gente qualquer coisa e ela tá certíssima no sentido de fazer isso, porque eu não incentivo nenhum jovem, ninguém a fazer isso. Estou fazendo. Isso é uma missão que aconteceu na nossa vida, foi uma maneira que Deus nos levantou, e eu não falo para ninguém, ó, sai da igreja e faz um trabalho secular aí para você ganhar o próximo. Não é de maneira nenhuma. Pelo contrário, vai na igreja e fica só na igreja. Mas eu tenho total segurança, através de se eu sofrer um questionamento do que eu faço, é dizer o seguinte, vai lá no meio que eu trabalho, vai lá nos cantores seculares, nos empresários seculares e pergunta para ele qual que é a referência de pastor, de crente que ele tem. Pergunta sobre o meu nome, pergunta quem sou eu. E escuta o que ele vai falar para você. Se ele falar para você que eu me pareço, ou tenho uma prática, ou faço qualquer coisa que desabone a palavra de Deus, qualquer coisa, vem me avisar, porque eu não vou nem questionar quem falou. Nunca mais eu ponho o pé fora da igreja, então. Se alguém falar que um dia eu tive qualquer conduta, e não é só conduta errada de com prova, não. Até a aparência do mal. Eu faço esse desafio. Até alguém fala assim, eu nunca vi nada assim, mas um dia eu vi ele assim, meio estava esquisito ali, a qualquer coisa. Né? Então eu cuido de todas essas coisas, então eu cuido de tudo isso, para que a gente não fira em nada a palavra de Deus e o ministério que Ele me confiou. Que bom, amado. Parabéns, que Deus abençoe. Vocês são lindos, vocês são... São fofos. Fofos, vocês são fofos mesmo, né? Fofos verdade. mesmo. É uma família muito simples, humilde, né? Eles até demais. Lá no Instagram tinha um lá, não sei, gente, ele posta comida e ele faz os três são divertidos. Os três são divertidos e fala que tá com fome. Eu falei, oh meu Deus, que gracinha. É gente como a gente. Eles são muito lindos. Então eu tô feliz. Obrigado por você ter atendido o nosso convite de
estar aqui, a gente ouvir um pouquinho de vocês, né? E que o Senhor abençoe. Vem visitar a gente e faz um meio de campo aí pra nós trazer o pastor Márcio Valadão no programa. Ai, já pensou? Consegui falar com o pastor Márcio. Claro! Muito lindinho, né? Vamos fazer sim, vou falar com ele. Então tá Oba, bom, muito obrigada, a gente Fábio. fica feliz, muito mesmo. Ele é empresário, né, Paulinha? Então. Ele sabe fazer esse meio de campo pra gente. Ah, ele é incrível. Nossa, que bom. Muito obrigada, Deus abençoe, tudo de bom pra você e sua família, tá bom? Eu que agradeço, um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, tudo de bom? Fábio. Lembra que, ó, vem em Franca, tem a casa de oração aqui, que é um lugar para você também. Amém. Obrigada, tudo de bom, amado. Tchau. Até mais, Tchau, tchau. pastor.